Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, que é a FUNAD, completa 36 anos de criação, justamente no mês em que se celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Há mais de 3 décadas, a FUNAD nasceu com a missão de promover inclusão, dignidade e cidadania para pessoas com deficiência na Paraíba. No próximo dia 23 de setembro, um evento festivo vai reunir as autoridades, usuários, familiares e servidores para comemorar mais um ano de serviço. E para falar sobre essas duas datas tão importantes, estamos em linha agora com Messia de Lourdes Ferreira, diretora técnica da Fundação. Seja muito bem-vinda. Eu falei 36, mas são 35 anos, Messia. Bom dia para você, viu? Oi? Alô, Messia? Alô? Alô, Messia? Para tentar restabelecer o contato com a Messia, importante demais esse trabalho da FUNAD, já estive ali do povo por diversas vezes lá. É um trabalho de inclusão, é uma luta diária, viu, para pessoas com deficiência, para os familiares, para os amigos, para toda a rede de apoio. E principalmente para quem não tem essa rede de apoio e encontra na FUNAD justamente a instituição que vai fazer com que essa família, essa pessoa com deficiência, possa de fato ter um acompanhamento e ter uma acolhida. Agora sim a gente retomou o contato com a Messia. Mais uma vez, bom dia para você, Messia. Bom dia. Bom dia, Messia. E a gente celebrando essa data, mais de 3 décadas, 35 anos da FUNAD. E qual balanço a gente poderia fazer, que a senhora faria sobre essa trajetória da FUNAD? Então, a FUNAD é uma instituição que está há 35 anos sendo referência no acompanhamento e atendimento à pessoa com deficiência e famílias. Então, de fato, a FUNAD, ela se legitima como uma grande referência no cuidado e atenção a essa população. Obviamente que a FUNAD, ela enfrenta muitos desafios no momento em que essa população deposita nela e praticamente nela, né, como aquele lugar único de acolhida, né, de atendimento, mas, de fato, a FUNAD é uma instituição que preza muito pelo bem-estar, pela promoção da autonomia, e é uma instituição que, ao longo desses 35 anos, vem respeitando muito hoje a cidadania, a autonomia das pessoas com deficiência. Tem muita história para contar. Messia, eu conheço a FUNAD de perto, já tive a oportunidade de fazer algumas coberturas, principalmente nos eventos festivos, né? Vocês têm desfile cívico, desfile na época de carnaval, tem diversas comemorações. Há quantas famílias atualmente, né, tem pessoas cadastradas com deficiência na FUNAD? E de onde é que são essas famílias? Porque eu sei também que vocês atendem até mesmo pessoas de outros estados, né, minha querida? No caso de outros municípios, realmente. A FUNAD tem, em média, 3.500 usuários em acompanhamento que a gente chama sistemático. É aquele que toda semana está na instituição. Fora aquelas famílias que acessam os serviços de avaliação e diagnóstico, passe livre, mercado de trabalho. Então, de fato, é uma instituição que tem uma ampla demanda de usuários e famílias. A FUNAD, ela tem sido, ao longo dos anos, uma grande referência para os 223 municípios do estado da Paraíba, né? E aí, mas obviamente que com um plano, uma política que vem se estruturando de forma nacional, através do programa Viver Sem Limites, essa política vem fortalecendo cada vez mais o atendimento territorial dos municípios, mas a FUNAD continua com uma ampla abrangência no atendimento dessa população. E, obviamente, que além dos municípios, a FUNAD também é uma referência no atendimento para as instituições, seja INSS, seja concurso, seja empresas. Então, de fato, a FUNAD ela abarca uma grande gama de demanda da população, pessoa com deficiência e famílias. Ô, Messia, existem planos de expansão prevista, né? De um futuro próximo, breve, ao longo prazo? Planos de expansão da FUNAD?
Então, o governo do estado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Secretaria Estadual de Saúde, já vem fazendo isso. Recentemente, o governo do estado inaugurou um serviço igual à FUNAD no município de Itabaiana. Lá a gente chama até de unidade da FUNAD, mas é um centro especializado em reabilitação. Já é uma extensão desse serviço. Também está para inaugurar, porque já está em fase de construção, um em Mamanguape e em Picuí, né? Tudo é construção. Além disso, o governo do estado também já ampliou serviços de reabilitação para o atendimento específico à população autista, que é conhecido como os CAAs, Centro de Atendimento ao Autista. Aqui em João Pessoa tem um no Rangel, em Campina Grande e em Pombal. Então, o governo do estado já vem ampliando essa rede de atendimento, que acaba sendo braços e pernas da FUNAD já, né? Serviços esses que atendem, em média, de 400 a 500 crianças só autistas, e esses outros são certos, atendem uma população maior, né? Mércia, você tocou num assunto aí que são as crianças autistas, né? Eu sou mãe atípica, né? Tenho um filho autista e me preocupa demais essa leva, né, que a gente tem justamente de crianças e adolescentes que por diversas vezes não têm acesso às terapias que são necessárias para contribuir com o desenvolvimento deste público. Bora orientar quem está em casa agora, que está passando por uma situação como essa, que às vezes não tem acolhido em casa, né? Às vezes não tem a compreensão do diagnóstico. Qual seria o primeiro passo para se buscar essa assistência para o público autista no que diz respeito a essas famílias, Mércia? Então, com certeza, a população autista tem sido hoje um desafio para as políticas públicas de uns anos para cá. De fato, um número bem expressivo dessas crianças, principalmente as crianças, e eu destaco as crianças porque elas precisam do acesso mais imediato realmente aos serviços públicos, principalmente os públicos, né? Mas, de fato, o Ministério da Saúde publicou, a semana passada, saiu do forninho, um novo guia onde direciona toda uma rede, toda uma política voltada de atendimento a essa população. Mas desde 2011, através desse Plano de Viver Sem Limites, que o governo federal já vem estruturando toda uma rede de atendimento a essa população. No estado da Paraíba, hoje, nós contamos com 14 CER, que é Centros Especializados em Reabilitação, no atendimento a essa população. A FUNAD e o governo do estado tem na FUNAD e no CER de Souza os serviços estaduais com a alta capacidade instalada que a gente chama, o CER de Souza atendendo 1.000 autistas hoje em acompanhamento sistemático, a FUNAD com 800, com a possibilidade de ampliação, e aí os outros serviços que são de governabilidade municipal. Mas, de fato, tem sido hoje essa uma demanda que exige hoje dos gestores municipais uma abertura de serviços municipais. E, de fato, hoje a população conta com esses serviços que é a rede CE, mas também existe uma rede de base, que é a rede de atenção psicossocial, que são os CAPs, que continua sendo a rede de base para o tratamento dessa população. E aí nós temos, o Ministério da Saúde também vem fortalecendo hoje uma política territorial, que é a atenção primária, que tem sido a primeira e principal referência para o acesso às demais políticas, como a FUNAD, como os outros serviços da rede municipal. Mas, de fato, hoje essa rede tem se organizado e a partir desse guia recente, eu acredito que isso vem fortalecer ainda mais essas políticas para darem respostas mais eficazes, eficientes e respostas mais imediatas, principalmente essa população infantil. Ô Mércia, pegando esse gancho aí sobre a questão dos autistas, né, que agora essa nova demanda da FUNAD, como é que a FUNAD tem se adaptado para essas novas demandas que a sociedade sempre vai exigir através do atendimento, ou seja, demandas novas, e ou seja, 35 anos, há 35 anos atrás era uma realidade, uma história, hoje é outra, e o que é que vocês têm feito, né, na verdade, para se adaptar? Então, a FUNAD é uma instituição que, se você olhasse antes de 2013, 2015, aliás, ela não tinha um serviço específico para essa população. E desde então, a FUNAD, quando ela definiu, através da presidente Simone Jordão, que ela estruturou uma coordenação específica para essa população,
A FUNAD, ela vem desbravando diversos serviços internamente para que a gente possa estar ampliando. Começou com 300 usuários, foi para 500, para 600, hoje conta com 800, com a perspectiva ainda de ampliar. O que é que a FUNAD tem feito? Internamente, a FUNAD tem fomentado hoje a perspectiva cada vez mais de ampliar o acesso das pessoas autistas nos diversos serviços que a FUNAD tem, além de uma agenda mensal de avaliação, porque tem sido hoje um grande embate das políticas públicas, essa discussão, principalmente em relação ao diagnóstico da pessoa com TEA. O diagnóstico precisa ser mais claro, mais fidedigno, mais coerente. E aí, porque isso se coloca dentro de um contexto hoje para que as políticas públicas elas reflitam, e principalmente de um dado que surgiu recentemente, que é o IBGE, onde ele traz um dado muito importante, uma informação, um indicador que exige dessas políticas maior resposta. Então, a FUNAD de 2015 para cá, ela tem ampliado cada vez mais hoje a quantidade de autistas atendendo, além de fomentar junto aos municípios as políticas territoriais municipais, ou seja, a implantação ou ampliação desse atendimento. Porque a FUNAD sozinha ela não vai dar conta. A gente saiu de 300, 400 autistas para 800, com perspectiva de novas ampliações. Então, todos os serviços que a FUNAD hoje realiza, sempre é com essa perspectiva de ampliação. Mas, obviamente, que vai chegar um momento que a FUNAD não vai dar conta, ela já não dá mais conta sozinha, né? Então, exige hoje de uma rede, uma organização nesse atendimento a essa população também. Mércia, qual a mensagem que se deixa, né, nesse momento? Você falou de temas tão importantes relacionados ao respeito, à inclusão. Se a gente tivesse isso no dia a dia, na prática, né, Mércia, muito provavelmente a gente estaria abordando menos esse assunto. Por isso que a gente tenta abordar sempre, trazer isso para a realidade e explanar cada vez mais esses temas para que a sociedade, de fato, possa estar contribuindo com todas essas causas que são abraçadas pela FUNAD. Dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência, né? Então é um mês todo aí para que a gente possa estar falando sobre esse assunto. O que é que está faltando, né, para a sociedade, para que ela abrace cada vez mais ainda tudo isso? Com certeza. Eu acho que nós temos o dia de grande visibilidade dessa luta. Mas a luta pela inclusão é diária, né? Ela reflete naquela mãe que às vezes está em casa, leva um filho para a escola, leva um filho para uma praça, leva o filho para uma praia, para um lazer, para um evento de cultura. Então, assim, de fato, a inclusão é um guarda-chuva amplo, que requer cada vez mais do poder público respostas em relação a essa inclusão, né? E quando eu digo inclusão, não é só inserir, é de fato incluir. E aí exige também, sabiamente você colocou, chegar junto da sociedade para fortalecer essa inclusão. O segmento vem levantando uma bandeira de luta atualmente, que é o movimento anticapacitismo, que é, de fato, fortalecer a pessoa com deficiência a partir de suas habilidades, potencialidade, a partir do ser humano que ele é. Então, de fato, minha mensagem é: a sociedade, junto com o poder público, precisa se unir para fomentar essa inclusão, para fomentar o movimento anticapacitismo, para que uma mãe, quando está em casa, muitas vezes cansada de tanta luta, correria no dia a dia, ela possa se sentir mais acolhida, mais junto de todos. Então, é essa bandeira que eu defendo hoje, junto às pessoas com deficiência e família, a inclusão, mas também pelo não capacitismo. Aí tá certo. Mércia, obrigado pela participação com a gente aqui nesse dia de hoje, dessa celebração de hoje. É uma data que se repita por muitos e muitos e muitos anos, né? A gente não vê mais a Paraíba sem a FUNAD, 35 anos, 3 décadas e meia. Em nome de você, parabenizar todo mundo que faz parte da FUNAD, viu, Mércia? Eu que agradeço. Muito obrigada. Importante demais, Eliane. Importante demais tudo isso que é abordado. Vamos lá, gente.